e nós vamos trabalhar a primeira questão, beleza? A primeira questão do material é uma questão do Enem, perfeito? Tá bom? Então, a primeira questão, nós vamos trabalhar sobre progressão aritmética, a temida PA, né? Beleza? Ó, a progressão aritmética, ela necessita principalmente de alguns itens, que são seus termos, perfeito? Nós vamos trabalhar em uma progressão aritmética, também geométrica, tranquilo, mas a PA, no caso, referente à primeira questão, nós vamos trabalhar alguns itens, os termos obtidos, a razão, tranquilo? Nós temos também o termo geral, isso daí também é muito importante, e a soma de termos, tá? Só que a questão nós vamos colocar o nível dela em relação apenas não contendo a soma de termos. Nós vamos trabalhar a parte inicial até termo geral, tá certo? Nós vamos colocar a resolução de cada uma dessas questões para os senhores de uma maneira que seja, em algum momento nós vamos fazer uma pequena pausa para interpretar, tá certo? E aí nós vamos colocar os itens, as informações, os dados das questões. Aí nós vamos comentando e nós vamos resolvendo na manhã, na tranquilidade, tá certo? Ok? Tranquilos? Então nós vamos lá. A algum momento eu vou parar, nós vamos pegar aquelas informações bem, que no caso são importantes, e nós vamos colocar em prática em relação a isso aí. Primeira questão aí. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Daí já dá para tirar algumas informações aí. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Ponto. Vamos dar uma pausa aí. Vamos lá. Galera, questão de progressão aritmética, bem fácil, bem tranquilo aí, sem nenhum estresse, tá bom? A primeira informação que nós vamos ter aí, até onde nós paramos, é em relação a João e Pedro. Vamos lá, vamos embora. Ó, João e Pedro, beleza? João, olha só, João, ele deu aqui, ó, os andares que ele trabalhou. O primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim sucessivamente. Vamos lá. Pedro, o primeiro andar, o quarto, o sétimo, o 10º e assim foi. Beleza. Tranquilo. Essas informações são as que nós temos aí do início. Perfeito. Tá bom? Então vamos embora. Olha o que ele diz aí, ó. Pedro trabalhou na parte elétrica. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Em relação a João e Pedro, João trabalhou nesses andares e Pedro trabalhou nesses. Tranquilo? Professor, então me diga uma coisa. Se é uma progressão aritmética, então eu posso dizer que em João, a razão de João aqui, vocês podem observar que está indo de 2 em 2, até porque na questão ele já foi logo bem claro. Então a razão aqui de João é 2. E é evidente que a razão de Pedro vai ser 3. Porque está indo de 3 em 3. Perfeito? Professor, como é que eu calculo a razão de uma progressão aritmética? O segundo termo menos o primeiro. Ou o terceiro menos o segundo. Ou o quarto menos o terceiro. Perfeito? Tranquilidade. Ele se encontra nos andares 7, 13 e 19. Vamos lá. Olha só. O que mais que ele deu aí de informação? Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Ou seja, os dois juntos. Beleza. Ele quer saber o seguinte. Qual é o número de andares
desse edifício. Galera, observe o seguinte. Se eu continuar tanto em João e Pedro a quantidade de andares, nós vamos encontrar o seguinte. Eu vou apagar essa razão aqui, tá? Vou apagar essa razão aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a razão individual deles. Beleza? Então é o seguinte. Vamos continuar. 7. Aqui vai ficar 9. 11. 13. Beleza? Aqui. Tá indo de 3 em 3, ó. 13. Vamos parar aqui. Aqui tá perfeito. Tá bom? Por que tá perfeito? Porque vocês podem observar aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Olha só. Os valores que nós estamos circulando aqui são os valores idênticos entre João e Pedro, porque eles trabalharam juntos, tá? Então, primeiro, o que mais? Nós temos aqui o sétimo, olha aí, ó. Tranquilidade. E nós temos aqui o 13º andar. Ou seja, a razão de ambos, como trabalharam juntos, a razão aqui, galera, dos dois aqui é 6, ó. A razão é 6. Perfeito? Tá? 7 menos 1 dá 6, 7 menos 1 dá 6. 13 menos 7 também dá 6 e 13 menos 7 também dá 6. Tá? Então são os valores idênticos, porque eles trabalharam juntos. Tá? Beleza? Tá tranquilo? Professor, então me diga o seguinte, o primeiro termo é 1. Beleza. A razão é 6. Sim. Então nós vamos ter o termo geral. A n é igual a 1, mais n menos 1 vezes a minha razão. A n é o número de termos, se é o 20º, tá? Então aqui vai ser a 20. O primeiro termo aqui eu tenho que é 1, mais o n, galera. O n é 20. 20 menos 1, 19. Vezes a minha razão. Eu vou colocar logo o valor direto. A razão aqui é 6, ó. Perfeito? Então nós vamos ter aqui o 20º termo, tá? O 20º termo nós vamos ter 1. 19 vezes 6 dá 140, 114. Pronto. 114 mais 1. 115, ó. Tranquilidade, tá? E nós vamos ver aqui a letra D. D de Deus. Perfeito? Tá bom? Letra D. Tranquilos? Essa questão, galera, ele no começo ele fala uma coisa e da metade da questão para lá ele já fala outra coisa. Então tem que estar ligado, é a parte interpretativa. Tá bom? Vocês observaram que João teve uma razão e Pedro teve outra. Quando eles trabalharam juntos, a razão dos dois é uma só. Tranquilo? Então tem que ter essa interpretação de dar continuidade na sequência numérica, dar continuidade de acordo com a razão de cada um, até os valores que sejam idênticos um ao outro, porque eles trabalharam juntos. Tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos para a segunda. Segunda aí, ó. Um combustível líquido ocupa uma altura de 8 metros em um reservatório cilíndrico. Geometria espacial, tá bom? Então, enquanto vocês aí, alguns ainda não fizeram o print, eu vou apagar para que possamos fazer a segunda, tá? Com certeza a maioria já fez aí. Então, vamos lá. Segunda questão vocês podem colocar, tá? Geometria espacial. Tá bom? Já encontraram aí, né? A segunda questão aí, estão dizendo que é a letra B. Vamos ver. Um combustível líquido ocupa uma altura de 8 metros em um reservatório cilíndrico. Vamos colocar as informações aqui. Vamos lá. Segunda. Olha só. Ele disse que a altura vale 8 metros. Por motivos técnicos, deseja-se transferir o combustível para outro reservatório. Olha, ele transferiu. Também cilíndrico com raio igual a 2,5 vezes o do primeiro. Tá? Então ele transferiu tudo aquilo para o segundo. Tá bom? O que nós podemos observar aqui é o seguinte, ó. E se esse valor aqui do raio, que eu vou dizer que é o raio 2, ele vai ser igual a 2,5 do primeiro. Ó.
do raio 1. Então é evidente que essa altura aqui, pessoal, é a altura 1. Pertence ao primeiro cilindro. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. O que mais que ele deu aí? Ele quer saber a altura ocupada pelo combustível nesse segundo reservatório. Ele quer isso aqui, ó. Ó. Ele quer a altura 2. Perfeito? Tranquilos? Vamos dar uma lida aqui, ver quem encontrou direitinho aí. Estão dizendo que é B. Já eu respondo o restante, tá bom? Vamos embora. Vamos lá. Galera, o que ele diz aí, ó. No final, a altura ocupada pelo combustível nesse reservatório em metros. Tá. Olha só. Como é que nós vamos determinar a altura 2? É o seguinte, para que eu determine a altura 2, eu necessito do volume. Perfeito? Então é o seguinte, quem é o volume do cilindro? No caso, nós vamos calcular o volume 1, viu? Que é do cilindro 1, tá? Perfeito? Então nós vamos ter a área da base 1, que é referente à base do primeiro cilindro, vezes a altura 1. Perfeito? Tranquilo, né? Galera, área da base. Olha só, vamos pensar. A base do cilindro não é um círculo, não é? Então, qual é a área do círculo? Né? πr ao quadrado? Então, vamos embora. Olha só. Então, nós vamos ter aqui essa informação, ó. Nós vamos colocar aqui. Quem vai ser o volume 1? Área da base. π vezes o raio ao quadrado, ou seja, esse raio é o raio 1. Vezes a minha altura, ó. Que é a minha altura, né? 8. 8. Perfeito. Ou seja, quem vai ser meu volume 1? 8π R1 ao quadrado. Perfeito? Só que ele quer a altura do segundo cilindro. Então é evidente que eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o volume 2. Tá bom? Tranquilidade, né? Então, galera, a questão diz aí, muito simples, ó. A altura ocupada pelo combustível. Ah, professor, então, peraí, vamos analisar. Vamos encontrar o volume 2. Vamos lá, galera, ó, volume 2. Mesmo processo, tá bom? Tranquilo? Eu vou colocar aqui, ó. π vezes R2 ao quadrado vezes a minha altura 2, ó. Perfeito. Tá bom? Então eu vou ter, para o volume 2, vou ter π vezes. Quem é R2? R2 é 2,5 de R1. Então eu venho para cá, ó, só na boa, 2,5 R1 ao quadrado vezes a minha altura 2. Beleza, né? Tranquilo. Então eu posso usar essa informação aqui, ó. Galera, como foi passado de um cilindro para o outro, então é evidente que os dois volumes aqui, ó, eu vou dizer que V1 é igual a V2. Tranquilos? Na questão mesmo ele diz isso, né? Basta a gente dar uma olhada direitinho e interpretar, tá? Aí eu pergunto para vocês, o V1 vai ser quem? 8π R1 ao quadrado. Aí eu coloco aqui, ó. 8π R1 ao quadrado é igual a V2, ó. V2 é tudo isso aqui, ó. Tá? Então V2 é tudo isso aqui, galera. Então vamos lá. π vezes todo esse valor aqui. Olha aí, 2,5 R1, tudo ao quadrado, vezes H2. Tranquilidade, né? Então eu tenho aqui, ó, 8π R1 ao quadrado é igual, vou aqui ter o π, 2,5 ao quadrado, 25 ao quadrado é 625, né? Então fica 6,25 vezes R1 ao quadrado, vezes quem? A minha altura, né? Perfeito? Então eu tenho aqui, ó, altura 2. Fazendo a questão na manha. O que é que nós podemos fazer aqui? Sem problema, ó. Esse π aqui com esse π, esse R1 ao quadrado com esse R1 ao quadrado. Então eu vou ter a altura 2, 8 dividido por 6,25. E a galera já fez aí de boa 1,28
Aí o valor do sucesso aí, tá? 1,28. Perfeito? Qual é a letra? Vamos lá. Letra B, tranquilidade. Tranquilidade, suave na nave, né, galera? Então tá aí, ó. A letra B, tá bom? O que é que eu tenho que passar para vocês aqui, tá? Sobre geometria espacial. Vamos lá. Professor, tem algo, muita coincidência a geometria plana em relação à parte que envolve as áreas das figuras planas em relação à geometria espacial. Tem alguma coincidência? Tem, a área da base. Perfeito? Eu vou dar um exemplo para os senhores. Quando eu digo assim, um prisma quadrangular, qualquer figura espacial, quando ele se refere a uma certa quantidade de lados, aquela quantidade de lados, galera, é a base. O nome já diz área da base. Então, se ele fala um prisma quadrangular, então a base é um quadrado. Se a base é um quadrado, a minha área da base é a área do quadrado. Tranquilo? Se eu falo de um cilindro, há um cilindro, circunferência, quer dizer, um círculo em cima e um círculo embaixo. É a base. Ah, professor, então beleza. Então a área da base vai ser representada por πr ao quadrado, a área do círculo. Tá dando para entender direitinho? Tem situações que ele coloca uma quantidade de lados para representar a base um pouco maior, tá bom? Mas no máximo que ele que tem nas questões é até o hexágono aí, até 6 lados, tá bom? Tá certo? Vamos lá para a terceira. Terceira que tá na boa aí, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Galera, a questão diz o seguinte: aumentando-se o raio de um cilindro em 4 centímetros e mantendo-se sua altura, a área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original. Informação importante, tá? Informação importante. Então nós vamos lá. Olha o que ele diz aí. A área lateral é igual à área total. Primeira informação. Então vamos lá. Questão 3 aí. Então, questão 3 ele disse logo de cara que a área lateral é igual à área total. Tranquilo? Então vamos lá. Sabendo-se que a altura do cilindro original mede 1 centímetro, então o seu raio mede quanto? Ele quer saber o valor do raio, tá? Então é o seguinte, ó. Galera, a área lateral do cilindro é 2π vezes o raio vezes a altura. Essa representação é o que vai determinar a área lateral do cilindro. Essa formulazinha. 2πrh. Perfeito? É igual à área total, que é 2πr, que multiplica a altura mais o raio. A fórmula da área total do cilindro. Tá bom? Tranquilo? Agora tá fácil. Tá certo? Tá fácil demais, porque ele tá querendo é o raio. Então vamos organizar aqui, ó. 2πrh. Esse 2πr eu vou multiplicar com esse valor aqui, tá? Tranquilo? Então eu vou ter 2πrh, que eu estou multiplicando aqui tudo, ó, mais 2πr ao quadrado. Perfeito? Estamos só organizando. Vai igualar mais uma vez, né? Vamos para ver, bora ver. Vamos lá. Galera, não esqueçam que ele deu uma informação importante, que a altura vale 1 centímetro. A altura é 1 centímetro, tá? Então vamos embora, ó. Como é que nós podemos fazer aqui? O que nós podemos fazer, no caso, para desenvolver? Galera, outra coisa importante. A área lateral é essa representação aqui, ó. Ah, professor. Beleza. Só que não podemos esquecer o seguinte. Na questão ele disse que o raio, ele aumenta 4 centímetros. Olha a informação importante. Se o raio aumentou em 4 centímetros, então eu vou ter 2π que multiplica r mais 4 vezes a minha altura, ó. Que é a minha altura? 1 centímetro, tá? Então tá aí. Perfeito? Isso do primeiro, tá? Então a área total vai ser tudo isso aqui novamente, ó. 2πr, a altura é 1, mais 2πr ao quadrado. Perfeito? Vamos usar aqui, ó. 2π vezes r, eu vou ter 2πr.
2π vezes 4, porque tudo aqui vai dar o próprio valor, tá? Multiplicado por 1 vai dar ali mesmo. 2π vezes 4, eu vou ter, nesse caso aqui, mais 2π vezes 4, 8π. É igual 2πr vezes 1, 2πr. Tá? Mas 2πr ao quadrado. Tranquilo? Beleza? E agora? O que nós podemos fazer aí? Encontrar o quê? Entre parênteses. O R do primeiro membro ser substituído no R, o R mais 4. Tá bem aqui, hein? Certo? Aqui. Vocês acharam quanto aí? Tá tranquilo. Agora tá de boa. Tá bom? Ó, esse valor ele vier para cá, eu posso cancelar com isso aqui, não posso? Tranquilo? Então eu vou ter 2πr ao quadrado é igual a 8π. O que eu posso fazer mais? Ó, esse π aqui com esse. Então eu vou ter r ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. 8 por 2 é 4. Raiz quadrada de 4. 2. 2 centímetros. Qual é a letra? 2 centímetros. Letra B. De boa. B de beleza. Tranquilo? Galera, na questão, o que tem que ser colocado em prática é isso aqui, ó. Como qualquer questão, é a interpretação, tá? Vocês observaram que no começo da questão ele disse que o raio aumentou em 4 centímetros. O que foi que eu fiz no início? Eu representei a fórmula que no caso vai indicar a minha área lateral. A área lateral do cilindro é quem? 2πr, tá? Vezes a minha altura. Como o raio teve um acréscimo de 4 centímetros, o raio acréscimo, então é R mais 4. Tá bom? Tem situações que ele pede para diminuir.